E aí, povo santo, povo abençoado, a Luan aqui falando, e esse aqui é o canal Equilíbrio Santo, onde nós estamos aqui nesse novo quadro falando sobre o livro do Eduardo Oliveira, que é o livro que fala sobre Despertando para uma Vida Abundante. E hoje nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Mas antes eu quero que você deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, me ajude a bater a meta de 1000 inscritos, que estamos quase lá. E eu quero a ajuda de vocês para liberar a surpresa, que lá no meu Instagram, Equilíbrio Santo Luan, já está lá, o pessoal já sabe qual que é a surpresa. E antes de continuar esse vídeo, se você não viu o vídeo da introdução, volte no vídeo da introdução e veja. Depois é uma sequência, é um livro que nós estamos lendo nesse quadro, é um livro de autores católicos que eu quero compartilhar, que tem a ver com o nosso canal, que tem a ver com a nossa missão, e é um livro muito bom. Eu estou lendo ele e ele está me fazendo muito bem e eu quero também compartilhar com vocês. Não se esqueçam também de, se puderem comprar, compre o livro físico. Acesse o site deles lá, da comunidade Filhos de João Batista, ou um link lá no Instagram deles, você vai encontrar também o livro para você poder ler, estudar, anotar, né, e se aprofundar ainda mais, tá? Então vamos ao capítulo 1, Conceito de Vida Abundante, de João 10:10. Vamos lá. Em João 10:10, Jesus disse: "O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância." Ao contrário de um ladrão, o Senhor Jesus não vem por razões egoístas. Ele vem para dar, não para receber. Ele vem para que as pessoas tenham nele uma vida significativa, intencional, alegre. Recebemos essa vida abundante no momento em que o aceitamos como o nosso Salvador. A promessa de Deus para nós é que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas o que fazer para viver essa vida? Como devemos nos comportar diante de um mundo tão conturbado? O que fazer para sermos aprovados? Penso que viver a vida em abundância é o sonho de todo filho de Deus, de todo aquele que nasceu de novo, de todo líder que quer expressar a glória daquele a quem serve. E a grande verdade é que fomos chamados para viver a vida em abundância. E acredite, pode ser mais fácil do que imaginamos. Jesus nos deu vida. Isso não é nenhuma novidade, mas é bom lembrar que Ele nos deu vida quando morreu por nós. Ao contrário de tudo que podemos imaginar, o reino de Deus é sempre muito diferente e nos ensina a viver conceitos também diferentes. Jesus veio ao mundo para nos salvar, e para isso precisou se doar, precisou se dar completamente. A palavra abundância significa receber uma grande quantidade de algo. Receber uma grande quantidade de provisão. A abundância está ligada também à riqueza, fartura. Quando Jesus nos salvou, entregou-nos uma grande quantidade de vida. E para vivermos essa vida em abundância, também nos deu uma grande quantidade de provisão, para que ela tenha qualidade. Por isso Jesus prometeu paz, alegria, amor, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, o fruto do Espírito, que é descrito em Gálatas 5:22. Esta palavra abundante no grego é perisson, que significa muito, muito bem, além da medida, mais, supérfluo, uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipar. Em suma, Jesus nos promete uma vida muito melhor do que poderíamos imaginar. Um conceito que lembra 1 Coríntios 2:9. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Temos sim o direito de uma vida
em abundância em todos os aspectos enquanto vivemos na terra, porque é a promessa de Deus para nós. Mas não podemos ficar preocupados com o material e esquecer o primordial, o espiritual e o emocional. Encontramos cristãos abastados de bens materiais e pobres emocionalmente e espiritualmente. E o contrário também é verídico. Se vamos ser abastados, que comece no nosso espírito e alma, para que se torne uma realidade material. Precisamos deixar claro algumas coisas. Em primeiro lugar, a abundância é a abundância espiritual, não material. De fato, Deus não está muito preocupado com as circunstâncias físicas de nossas vidas. Ele nos garante que não precisamos nos preocupar com o que vamos comer ou vestir. Bênçãos físicas podem ou não ser parte de uma vida centrada em Deus. Nem a nossa riqueza, nem a nossa pobreza é uma indicação certa da posição com Deus. Salomão tinha todas as bênçãos materiais disponíveis a um homem e ainda achou tudo significante. Paulo, por outro lado, estava contente em quaisquer circunstâncias físicas em que se encontrava. Filipenses 4, de 11 a 12. Em segundo lugar, vida eterna, que é a vida mais importante ao cristão, não é determinada pela sua duração, mas por uma relação com Deus. É por isso que, quando somos convertidos e recebemos o dom do Espírito Santo, disse que já temos a vida eterna. 1 João 5, 11 a 13, embora não é claro em sua plenitude. Por último, a vida de um cristão gira em torno de crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como eternamente. 2 Pedro 3,18. Isso nos ensina que a vida abundante é um processo contínuo de aprender, praticar e amadurecer, bem como de falhar, recuperar, ajustar, resistir e superar, porque em nosso estado atual vemos como por um espelho confusamente. 1 Coríntios 13, 12. Um dia veremos a Deus face a face, vamos conhecê-lo completamente, assim como também seremos conhecidos completamente. 1 Coríntios 13, 12. Não mais lutaremos contra o pecado e a dúvida. Esta será a vida abundante, finalmente cumprida. A vida em abundância que Jesus prometeu não conhece escassez de nada. E João disse: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A vida em abundância deve começar na alma e da alma nas nossas emoções. De uma mente saudável, levar-nos a outras conquistas. Necessitamos conhecer o processo da vida em abundância, dessa vida que não conhece escassez, da intimidade com Deus, que não conhece escassez de alegria, nem de dom algum. Para isso, nossa mente deve ser transformada, como descrito em Romanos 12, de 1 a 2. Somente um cristão que não se conforma com os padrões deste século consegue alcançar a vida abundante conquistada na cruz. Se a vida em abundância, como já vimos, diz respeito a uma grande quantidade de tudo, inclusive de prosperidade, como filhos de Deus, com certeza devemos ir em busca dessa vida, a qual temos o direito. Isso inclui o espiritual, emocional, físico. A vida em abundância consiste em prosperar em áreas distintas, às quais temos direito. Precisamos ser despertados na geração em que vivemos para fazer diferença. É necessário quebrar em nós preconceitos, crenças limitantes, baixo merecimento, tomando posse de uma vida abundante que o Senhor quer nos dar. Você é chamado a viver uma vida abundante e não uma vida de escassez. Eu ia ler o capítulo 2, mas vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Então, gente, este foi o capítulo 1 do livro do Eduardo Oliveira, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar,
quer que eu comente esses capítulos, né? Tá bom assim, eu tô me adaptando ainda a essa versão que eu tenho que filmar aqui com a câmera, né? Aqui com a minha mão, né? E filmar ali o livro, né? Mas a gente vai aos poucos evoluindo, né? A gente tem que começar de alguma maneira, né? Então deixa aqui seu like, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Abraço e tchau. Deus abençoe.